filhinhos, tudo bom com vocês? E vamos aqui para esta aula muito especial, uma aula pedida, uma aula solicitada, uma aula que vocês tiram a minha paz, não é verdade? Colocação pronominal. Tem muita gente que precisa estudar isso daqui para o concurso, para a prova do vestibular. Tem gente que nem sabe sobre o que eu estou falando, mas vai entender agora. Olha só, sabe por que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte: se você vira para tua morena ou pro teu moreno e fala assim, te amo, tá errado, errou feio. Por quê? Porque amar é errado? Lógico que não, meu amor. Você tem que amar a população, você tem que amar todo mundo, você tem que amar a moreno crush, você tem que amar, mas o problema é falar isto de forma errada. E são estas regras que você aprenderá a partir de agora. Por que que falar te amo é errado? Porque eu não posso iniciar uma oração com pronome oblíquo átono e eu vou começar a explicar tudo isso para você em detalhes. Mas antes, é aquele nosso acordo. Você já clicou... Para o que você está fazendo, presta atenção em mim. Você já clicou nesse botão vermelho aqui, ó, do inscrever-se? Você ativou esse sininho? Por que ativar o sininho, professora? Porque aí quando eu posto o vídeo, que é toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tem aula ao vivo aqui no canal, se você não sabe, temos toda semana vídeos novos e aula ao vivo. Você recebe uma notificação, aí você não precisa ficar se preocupando. Você recebe lá no seu e-mail, ó, tem vídeo novo dessa sensualidade chamada Pamba. Deu pra entender? Então ativa o sininho, dê um like nesse vídeo, me siga também lá no Instagram e acesse a nossa plataforma completa, linda e maravilhosa, com videoaulas, com correção de redação para você fazer o quê? Para você mandar muito nas suas provas, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar desse assunto aqui gostoso. Eu posso falar eu te amo, eu posso falar eu amo-te, ou eu posso falar amo-te. São diversas maneiras para dizer a mesma coisa. O importante é o quê? É amar. Mas eu não posso falar te amo, porque o T é chamado de pronome oblíquo átono e ele não pode iniciar frases e orações em língua portuguesa. Hoje, especificamente, nós trabalharemos bem o conceito de próclise. Eu resolvi separar a colocação pronominal, então uma aula só para próclise, uma só para ênclise e outra só para a mesóclise, para ficar mais claro, tudo bem? Então vai estar aí na playlist de gramática, basta você clicar, se a aula já estiver disponível, vai aparecer aqui no card para você. Estará também na descrição do vídeo, tá bom? Então não precisa se preocupar. O que é a próclise? A próclise, gente, quando eu falo que eu tenho a colocação pronominal e eu tenho um fator de próclise, é porque eu coloquei o pronome antes do verbo. Então dá uma olhada aqui, olha só. Hoje te encontrarei. Encontrarei é o nosso verbo. Aí você pode se perguntar, hoje te encontrarei, hoje encontrar-te-ei. Como que é? Qual que é o correto, professor? Então, quando eu coloco o pronome oblíquo antes do verbo, eu falo que isso é próclise. Encontrar-te-ei hoje. Olha só, eu tenho o verbo aqui e o pronome oblíquo está no meio do verbo. Quando isso acontece, eu chamo isso de mesóclise. Encontro-te hoje. Encontro-te hoje. Quando eu tenho um verbo e o pronome oblíquo fica depois do verbo, eu falo que isso é um fator de ênclise. Então são essas regras que eu vou explicar para você. Quando que você coloca o pronome antes do verbo? Quando que você coloca no meinho do verbo? E quando que você coloca depois do verbo? Tudo são regras gramaticais. E é isso que a colocação pronominal estuda. Quais são as regras gramaticais que você deve saber para colocar o pronome no lugar certo? Antes, depois ou no meio do verbo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Olha só. Tem uma regra geral, duas regras gerais. Você nunca inicia a oração com pronome oblíquo átono, nunca, tudo bem? E aí o que eu já recomendo a você? Abra aí no seu Google a tabelinha de pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, o, a, lhe, nós, vós, se, os, as, les. Esses são os pronomes oblíquos átonos, tudo bem? Então, abra esta tabelinha para você saber de quem que eu estou falando, tudo bem? E aí você já sabe que eu não posso iniciar orações com pronomes oblíquos átonos. Como o te é um pronome oblíquo átono, se eu viro para a pessoa que eu amo e falo te amo, só o te amo, está errado. Mas se eu falo eu te amo, aí tudo bem, porque aí você colocou um eu antes ali.
tá tudo certo, não tá iniciando a oração. Tudo bem? Essa é uma regra geral. E a segunda, a próclise, ou seja, colocar o pronome oblíquo antes do verbo, sempre é correta, desde que não haja pausa antes do verbo, ou seja, uma pontuação, e eu vou mostrar isso daqui para vocês na prática daqui a pouquinho no exemplo, tá bom? Então não se preocupa, você não entende o que você quer dizer, relaxa, vem comigo que é sucesso, relaxa, vamos lá. Olha só, próclise. A próclise é quando a gente coloca o pronome oblíquo antes do verbo, E aí, o que eu vou ensinar para vocês aqui? Quando que a próclise é obrigatória e quando que ela é opcional. E é isso que é cobrado na prova. E é dessa forma que você deve escrever na sua redação. E é dessa forma que você deve falar para falar corretamente, tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa, próclise obrigatória. Fatores de próclise, primeira coisa, são as palavras atrativas. Olha só, gente, o que são palavras atrativas? Quando você olha para mim, você se sente atraído por toda essa minha sensualidade. Você está o quê? Atraído por mim, é uma coisa, uma atração profunda. Quando você olha para tua morena, pro teu moreno, como é que você fica? Você fica atraída por aquela pessoa maravilhosa que Deus botou no mundo. Você fala, meu Deus, que pessoa maravilhosa que Deus botou no mundo. Não é verdade? Aí, a atração é aquilo que puxa para perto. Atraiu aqui um ímã, não puxa para perto. Isso são palavras atrativas. Palavras negativas são palavras atrativas. Como assim palavras negativas? Quais são as palavras negativas que você conhece aí do nosso idioma? Não, nada, nunca, nem. Não é verdade? Ninguém. A palavra ninguém tem o sentido cognitivo negativo. Quando eu falo ninguém, eu pressuponho estado vazio. Tudo bem? Um lugar vazio. Quando eu falo alguém, um lugar preenchido. Deu para sacar? Então, palavras negativas são palavras atrativas. E é isso que a gente estuda aqui na próclise. Quais são os grupos de palavras atrativas? Olha só, primeiro grupo, palavras negativas. Olha como que você vai, na hora da sua prova, saber. Essa primeira explicação demora um pouquinho mais e as próximas vocês vão ver que são bem mais rápidas, porque você já entendeu, já sacou qual que é. Ele nunca se ligou que deu mancada. Pois é, né? Demora um pouquinho para se tocar. Mas olha só, ele nunca se ligou que deu mancada. Aí lá está na sua prova e ele quer saber se tem a próclise, a ênclise, a mesóclise, em qual oração está errada ou qual oração está correta. O que você tem que fazer? Primeira coisa, acha o verbo. Ligou. Achei o verbo. Tudo bem? Primeira coisa, acha o verbo. Segundo, acha o pronome oblíquo átono. Achei. Tudo bem? Terceira coisa, você vai olhar se tem ou não a palavra atrativa. O que eu tenho aqui? Nunca. Nunca é uma palavra negativa. Toda palavra negativa é atrativa. E ela atrai quem para perto dela, gente? Muito bom ouvir você gritar daqui, ó. O pronome. Então, o pronome fica perto da palavra atrativa e antes do verbo, porque ele é atraído por esta palavra atrativa. O nome não é sugestivo? É para você lembrar mesmo. Tudo bem? Então, palavras negativas são palavras atrativas, porque elas puxam o pronome oblíquo para perto delas. Show? O que mais é atrativo? O que mais é atrativo, professora? Além de você? Advérbios. Advérbios são palavras atrativas. Então eu tenho lá hoje, lá, talvez, agora, sim e por aí vai, tudo bem? Hoje me ensinaram a matéria. Hoje você está aprendendo colocação pronominal. Então como que a gente sabe se é próclise, ênclise ou mesóclise? Primeira coisa, acha o verbo. Ensinaram, certo? Segunda coisa, localiza o pronome. Localiza o pronome. Tudo bem? Terceira coisa, verifica se tem palavra atrativa. Eu tenho aqui, ó, uma palavra atrativa, um advérbio de tempo. Tudo bem? O que ele puxa para perto dele? O pronome oblíquo átono. Por isso que o correto é hoje me ensinaram. Deu para entender? Porque eu tenho uma palavra atrativa. Lembra que eu falei aqui dessa regrinha, ó? Aqui, ó. Próclise sempre correta desde que não haja pausa antes do verbo. O que eu quis dizer com isso? Olha só, olha um exemplo aqui, ó. Aqui consegue-se aprender. Vamos lá. Localiza o verbo. Localiza o verbo. Segundo ponto, localiza o pronome oblíquo átono. Aí eu me pergunto, aí eu vejo se tem palavra atrativa. Tem palavra atrativa? Tem. Eu tenho aqui um advérbio de lugar. Aqui. Tudo bem?
Aí eu falo assim, mas por que o pronome oblíquo está depois e não antes do verbo, já que eu tenho uma palavra atrativa? Porque eu coloquei uma vírgula. A partir do momento que eu coloquei um sinal de pontuação, eu estou iniciando uma nova oração. Se eu estou iniciando uma nova oração, o pronome oblíquo átono não pode começar orações. Lembra do te amo? Te amo é uma oração que está começando, certo? Eu tenho o verbo e eu tenho o pronome. Logo, o pronome oblíquo fica obrigatoriamente após o verbo. Então, fiquem atentos, porque isso daqui pode ser uma pegadinha na hora da sua prova. Ele coloca uma palavra atrativa, mas ele coloca também um sinal de pontuação, ou seja, ele inicia uma nova oração. Então, a regra de iniciar uma oração, de não iniciar uma oração com o pronome oblíquo átono, ela é mais forte que a regra de palavra atrativa. Deu para entender? Beleza, gente? Olha aqui, pronomes relativos também são palavras atrativas. O que você vai ter que lembrar? Quais são os grupos de palavras atrativas? Tudo bem? Pronomes relativos também. Pronome relativo é aquele que faz relação a algo que eu acabei de dizer. Você quer uma aula sobre pronomes relativos? O uso, como que se aplica, qual que é a forma correta de usar? Coloca aqui para mim nas hashtags assim, ó. Aula de pronomes relativos, hashtag pronomes relativos, que aí se tiver bastante, eu sei que vocês querem essa aula e eu vou montar uma aula só de pronomes relativos para vocês, beleza? Que, quem, qual, onde e por aí vai são palavras atrativas, olha lá. Este é o local onde te encontraremos amanhã. Eu tenho aqui o verbo, encontraremos. Eu tenho aqui o pronome oblíquo átono te. Tudo bem? E quando eu olho, eu tenho aqui um pronome relativo. Certo ou errado? Certo, professora. Logo, o pronome é atraído pelo pronome. O pronome oblíquo átono é atraído pelo pronome relativo. Palavra atrativa. Simples assim. Guarde, estude, faça exercícios para fixar quais são os grupos de palavras atrativas. Pronomes indefinidos também são palavras atrativas. Pronomes indefinidos também são palavras atrativas. Tudo, alguém, outros, cada e por aí vai. Tem todo um grupo de pronomes indefinidos, Então eu tenho ali, alguns a socorreram, outros se fizeram de surdos. Tudo bem? Então eu tenho aqui primeiro o verbo, socorreram, e eu tenho aqui o as, que é o pronome átono, oblíquo átono, tudo bem? Por que ele está antes e não depois do verbo? Porque eu tenho um pronome que atraiu o as para perto dele. Outros se fizeram de surdos. Eu tenho aqui o verbo, eu tenho o pronome oblíquo átono, e por que ele está antes e não após o verbo? Porque eu tenho aqui, um pronome também, atraindo o pronome oblíquo para antes do verbo. Deu para entender? Fácil, muito tranquilo. Conjunções subordinativas. Gente, basicamente, se vocês repararem, o pronome oblíquo, praticamente ele sempre, olha só, praticamente, tirando as regras de próclise e mesóclise, ele fica antes do verbo. Tudo bem? Porque quase todas as palavras são atrativas. Pronomes são atrativos, conjunções subordinativas são atrativas, palavras negativas são atrativas, advérbios são atrativos. Então, olha lá, que, como, embora, desde que. Então, as conjunções subordinativas, que são várias, são atrativas. Tudo bem? Então, eu falo lá, embora lhe perdoasse, ela disse que se sentia culpada. Embora lhe perdoasse, ela disse que se sentia culpada. Então, eu tenho aqui o verbo, eu tenho o pronome oblíquo antes do verbo. Por que ele está antes? Então, você já procura lá na sua prova. Opa, eu tenho aqui o embora, que é a palavra atrativa. Se ele é atrativo, ele puxa o pronome para perto dele, por isso que fica antes. Tudo bem? Olha lá, ela disse que se sentia culpada. Então, eu tenho aqui. Fui riscar o errado, não tem pronome ali não. Sentia é o nosso verbo. Eu tenho o se antes do verbo. Mas por que está antes do verbo? Porque eu tenho aqui a palavra atrativa aqui. Simples! Não complica o negócio, o bagulho é fácil, vocês ficam complicando o negócio. Olha lá, quando você tem expressões, orações interrogativas e exclamativas, mesmo que você não tenha a palavra atrativa, se você fala assim, poxa, eu não tenho nenhuma palavra atrativa, o que eu faço? Vai ter que usar próclise. Se tiver interrogação ou uma exclamação, você tem que usar a próclise, mesmo que não tenha a palavra atrativa, tudo bem? Então, olha lá, quem nos procurou?
Quem nos procurou? Apesar daqui a gente ter o pronome que atrai o outro pronome para perto dele, se não tivesse uma palavra atrativa ali, você também colocaria a oração com a próclise, porque a interrogativa pede próclise. Mesma coisa para exclamativa, olha só. Como se desperdiçam talentos nesse país? Como se desperdiçam talentos neste país? Tudo bem? Por que que eu tenho aqui um verbo e eu tenho aqui o pronome? Por que que fica antes? Só de você bater o olho na exclamativa, você já sabe que tem que ficar na próclise. Beleza? Show de bola. É nóis. Posso seguir? Prestem atenção nessa regra, que ela é uma das mais cobradas em provas, principalmente de concurso público. As bancas adoram fazer questões em cima disso daqui. Olha só. O em mais um verbo no gerúndio. Prestem atenção nisso daqui. Em se tratando de espertos... Em se tratando de esportes, prefiro futebol. Em se tratando de esportes, prefiro futebol. Tudo bem? Vamos pegar toda a nossa expressão aqui. Eu olho para o nosso verbo e eu olho o pronome oblíquo antes dele. Só que quando eu olho para o verbo, com atenção, você tem que olhar se o verbo está no gerúndio. Toda vez que eu tenho um verbo, presta atenção no que eu vou falar com calma agora. Toda vez que eu tenho um verbo no gerúndio, o pronome oblíquo átono fica após o verbo. Porém, se eu tiver o em mais o verbo no gerúndio, o pronome oblíquo átono fica antes do verbo, porque ele é atraído por este em. Eu vou fazer um coração no em, porque eu quero que vocês lembrem disso. Em mais gerúndio, pronome oblíquo antes. Gerúndio sem em, pronome oblíquo depois. Tudo bem? Então, olha lá. Eu tenho o se e eu tenho um verbo no gerúndio. Por que que o se está antes e não após o verbo no gerúndio? Porque eu tenho a preposição em. E se eu não tiver a preposição em, professora? Pronome oblíquo após o verbo no gerúndio. Deu para entender? Então seria assim, ó. Não existe o em aqui. Eu falo assim, ó. Tratando-se de esportes, prefiro futebol. Por dois motivos. Por dois motivos. Primeiro, porque inicia a oração. Segundo, verbo no gerúndio. Verbo no gerúndio, pronome oblíquo após. Mas e se tiver a preposição em? Pronome oblíquo antes. Deu para entender? Não se esqueçam, isso daqui é recorde em pegadinha em concurso público, beleza? Próclise opcional. Opcional. É indiferente usar a próclise ou a ênclise em dois casos. Quais são esses casos, professora? Quando o verbo não inicia a oração. Quando o verbo não inicia a oração, então eu falo assim, ó. E eu não tenho nenhuma palavra atrativa, né? Então eu falo assim, a Morena se envolveu com meu amigo. Essa doeu, hein, querido? Pois é, eu coloquei aqui mesmo para te machucar. Olha só, envolveu é o nosso verbo, se, pronome oblíquo, átono, antes do verbo. Aí você fala assim, mas por que tá antes se Morena não é nenhuma palavra atrativa? O verbo não inicia a oração, eu não tenho palavra atrativa, jogo aqui o pronome oblíquo para antes do verbo. Mas eu poderia fazer ao contrário? Poderia. Nesse caso é opcional, porque eu não tenho palavra atrativa. Ó. A Morena envolveu-se com meu amigo. Então eu tenho um envolveu e neste caso eu coloquei o pronome oblíquo depois do verbo. Não tenho palavra atrativa, é você que decide como você quer colocar. Tudo bem? Espero que a Morena não se envolva com seu amigo. Com o verbo no infinitivo não flexionado, precedido de palavra negativa ou preposição. Como assim, professora? O que é um verbo? Eu até destaquei, né? Ó, no infinitivo não flexionado. O que é um verbo no infinitivo? É o verbo com a terminação ar, ir, ir. É um verbo no infinitivo sem estar flexionado. Andar, correr, sorrir, brincar, pular, imprimir e por aí vai. Tudo bem? Então, olha só. Espero não te magoar. Espero não te magoar. Eu tenho um verbo aqui e o verbo está no infinitivo não flexionado. Eu tenho um pronome oblíquo
antes do verbo. Aí você vai falar assim para mim: ah, mas é porque tem palavra atrativa? Não, porque neste caso, como o verbo está no infinitivo, mesmo tendo palavra atrativa, eu posso colocar o pronome oblíquo depois dele, porque o verbo está no infinitivo. Eita, professora! Por que eu estou explicando isso para vocês, gente? Porque pode cair num concurso, ou numa prova de um vestibular, ou qualquer prova que você venha fazer, essa oração, ó. Essa oração. E aí o camarada está acostumado a ver a palavra atrativa e nem presta atenção que o verbo está no infinitivo. E quando o verbo está no infinitivo não flexionado, tudo bem? O que acontece? O pronome pode ficar depois ou o pronome pode ficar antes. Então esta oração não está errada. Deu para entender? Mesmo tendo palavra atrativa, as duas estão corretas. Qual que é a tendência do aluno? Viu palavra atrativa, fala que isso daqui está errado porque tem que ficar somente antes. E neste caso não, por causa do infinitivo. Fácil, muito fácil, eu faço até demais, criatura? Ai, professora, eu vou falar um bagulho pra você, professora. Eu achei essa daí um pouquinho longa. É a prova, né? A prova pede, a gente tem que dar o conteúdo aí completinho pra você, tá bom? Tem que estudar. E como que você fixa todas essas regras? Isso mesmo, meu amor. Fazendo exercício para fixar tudo isso, tá bom? Não deixe de entrar na nossa plataforma com cursos completos para você e correção de redação. Siga a professora lá no Instagram, besta! Meu Instagram posta um monte de dica, um monte de coisa legal lá pra você. Vai lá me seguir no Instagram, ver minhas loucuras lá nos stories. Não deixe de também curtir a nossa fanpage, entrar lá também. A gente tem Twitter, a gente vai em todas as nossas redes sociais. Deixa o seu coração, o seu carinho, o seu amor lá pra mim, tá bom? Um beijo carinhoso, eu encontro você na nossa próxima aula aí. Tchau!